Um dos maiores julgamentos que vai acontecer na história do direito aplicável aos trabalhadores é o julgamento da correção do FGTS. Gravo o vídeo em 11 de junho de 2024. Esse caso está na pauta de julgamento do STF para amanhã, ou seja, 12 de junho de 2024. É um caso extremamente importante para todos que já trabalharam ou trabalham com registro em carteira, bem como os herdeiros das pessoas que já tiveram registro em carteira. Portanto, nós devemos pressionar de forma inteligente os ministros do Supremo Tribunal Federal. E quando eu digo pressionar de forma inteligente, eu quero que vocês prestem muita atenção no seguinte: não é xingando ninguém na internet, nem mandando comentários desrespeitosos que nós vamos fazer com que os ministros da Suprema Corte decidam em favor dos trabalhadores. Eu tenho chamado a atenção aqui em nosso canal nesse sentido. Nós devemos argumentar de forma técnica, consistente, no sentido de convencê-los do contrário. Vejam, cada ministro do Supremo Tribunal Federal é uma instituição ali. Então, eles têm o seu gabinete e com diversos assessores. Essas pessoas, além de auxiliá-los, eles assistem a vídeos como esse. Então, se eles virem uma pessoa esbravejando, xingando, é óbvio que isso não convence ninguém. A primeira coisa que uma pessoa faz quando ela perde a razão é esbravejar, é atacar o emissor da mensagem e não o fato. Então, nós devemos argumentar no seguinte sentido, preste atenção. Para contextualizarmos, todas as vezes que você teve a sua carteira de trabalho e previdência social assinada, foi obrigatoriamente aberta uma espécie de conta poupança em seu nome lá na Caixa Econômica Federal. Isto porque a Caixa Econômica Federal é o único órgão que administra as contas vinculadas ao FGTS. Nessas contas, portanto, eram e são até hoje depositado todos os meses o equivalente a 8% da remuneração do trabalhador. E aí vale tanto para quem tem registro de trabalho ativo, em andamento, bem como para aquelas pessoas que já encerraram o vínculo empregatício, seja por perder o emprego ou até mesmo no caso de aposentados, pensionistas e outros trabalhadores que por alguma razão encerraram o seu vínculo de emprego. Para esses últimos, você tem apenas os rendimentos, não tem os depósitos mensais que equivale a 8% da remuneração que era paga pelo seu empregador. Pois bem, espécie de conta poupança que é e administradas pela Caixa Econômica Federal, as contas vinculadas ao FGTS, por lei, deveriam render juros e correção, atualização monetária. E nós sabemos, para ter atualização tem que existir um índice. Porque como que a Caixa Econômica Federal vai atualizar? Esse mês aqui eu vou aumentar R$100. Mês que vem eu aumento R$1.000. Não. Tem que ter um índice. Ocorre que o índice econômico utilizado pela Caixa Econômica Federal para fazer essa atualização dos valores que são depositados todos os meses lá nas contas vinculadas ao FGTS é um índice chamado de TR, taxa referencial.
que não rende nada. A TR, desde 1990, que vem sofrendo uma defasagem. E agora, nos últimos tempos, tem se acentuado essa defasagem ao ponto de chegarmos na seguinte situação. Ao invés de render juros e correção monetária, esse índice utilizado pela Caixa Econômica Federal tem causado prejuízo aos verdadeiros titulares das contas do FGTS, que são os trabalhadores. E é nesse ponto que os ministros do Supremo Tribunal Federal devem se agarrar, devem se sustentar para proferir essa decisão, para ter um posicionamento. E é por isso que eu fiz aquela provocação introdutória. Os ministros e seus assessores que estão nos assistindo neste momento, percebam que se a Caixa Econômica Federal continuar utilizando a TR como índice de correção monetária, vai colidir frontalmente com o que diz a Constituição Federal. Veja, é um patrimônio dos trabalhadores, isso está lá no artigo 7º da Constituição Federal, bem como outros princípios, como o da moralidade. Porque quando a Caixa Econômica Federal aplica um índice que, ao invés de render juros, de atualizar os valores, faz causar prejuízo para os trabalhadores, isso se amolda a um verdadeiro confisco dos valores que são depositados todos os meses nas contas do FGTS. O que não é permitido pela Constituição Federal. Estaríamos diante de apropriação, estaríamos diante de um enriquecimento sem causa, enriquecimento ilícito. Por quê? A Caixa Econômica Federal não toma o prejuízo juntamente com os trabalhadores. Pelo contrário, a Caixa Econômica Federal, ela faz esse dinheiro girar. E posso citar aqui como exemplo, pegue um cartão de crédito da Caixa Econômica Federal que vocês virão os juros que você paga por mês. Walter, mas a Caixa Econômica Federal não pode pegar o dinheiro do fundo de garantia e fazer outros tipos de aplicações. É certo, diretamente não, mas vocês acham que o dinheiro em espécie que entra na Caixa Econômica Federal fica guardado lá? É óbvio que não, aquilo ali é número, fica só o valor lá. Enquanto isso, o patrimônio inteiro da Caixa Econômica Federal está sendo movimentado, até porque nós estamos diante de uma instituição financeira que não tem só o governo brasileiro, a União como dono, como titular. Temos acionistas na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil, e são esses megas empresários que obrigam a Caixa Econômica Federal a dar lucros. Só que esse lucro, ele não é repartido com os trabalhadores, que são os verdadeiros titulares das contas do FGTS. E são com base nesses argumentos que o STF deve pautar a sua decisão. Perceberam como nós, em um curtíssimo vídeo, mostramos embasamentos, subsídio para que os ministros se posicionem e apresentem a sua decisão de acordo com a Constituição Federal. Se você pegar a própria petição inicial, que foi o primeiro documento, a mola propulsora para fazer nascer essa ação, vocês virão que esses argumentos estão lá. Só que isso vai juntando documento, nós temos uma pilha de documentos que foram juntados durante o processo, os ministros sequer sabem mais da existência da petição. E aí tem que existir canal como este para rememorá-los de que lá tem uma petição inicial que pede exatamente isso. A substituição dessa TR, que não vale nada, pelo contrário, induz a Caixa Econômica Federal a cometer esse confisco, a cometer irregularidades e contra a Constituição, o que não é aceitável. Nós precisamos lembrá-los de que isso é ilegal.
não pode se apropriar, confiscar. Isso fere a moralidade administrativa. Então isso enseja, inclusive, em responsabilizações para a Caixa Econômica Federal. Era para a própria instituição mudar esse índice. Só que eles não irão fazer por conta dos acionistas. Quem manda são os acionistas. Agora, quem suporta o prejuízo é somente os trabalhadores, os verdadeiros titulares das contas do FGTS. Vídeo como esse você tem que compartilhar, você tem que curtir, tem que indicar para que todos tomem conhecimento, inclusive as pessoas que estão envolvidas nesse tipo de julgamento, para fazer valer o que nos interessa. E não discussões bobas, xingamentos por descontentamento com os ministros. Isso em nada contribui para uma discussão favorável aos trabalhadores. Repercuta aí nos comentários o seu entendimento sobre esse tema. E aproveito a oportunidade para reforçarmos o nosso convite de sempre, para que você inscreva-se no canal, deixa o seu joinha, o seu like, para o YouTube entender que aqui nós tratamos de assuntos importantes para a sociedade. E por fim, compartilhem o vídeo em suas redes sociais e grupos de WhatsApp, a fim de que possamos informar e, por consequência, ajudarmos ao maior número de pessoas possíveis. Um forte abraço e eu te vejo na minha próxima apresentação.